E hoje nós vamos, tem gente que vai sair ainda? Não? Então hoje a gente vai, eu acredito que finalizar. A gente está falando sobre isso aqui, ó, a maturidade. Como é que a gente entende aspectos da maturidade espiritual? Como que a gente sai daquela fase da criança para a fase do adulto, né? Paulo diz, quando eu era menino, lá em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, pensava, agia, falava, né? Como menino, ou como criança. Talvez o jeito mais prático agora é como criança. Mas quando eu me tornei, ele diz, quando me tornei homem, ou quando me tornei adulto, eu deixei, ele diz, para trás as coisas que as crianças fazem. O que as crianças fazem? Brincam, faz bagunça. O que mais? Chora. Pede que só, né? Pede, pede, pede. Mãe, dá, pai, dá. Faz manha. Briga. Uhum. Arranca as coisas dos irmãos, do irmão. Tem ciúme do irmão. É egoísta, egocêntrico. Aquelas coisas que você diz assim, tá, mas isso não é para os adultos. Não deveria ser. Não deveria ser. Então, talvez duas coisas da criança que você nunca deveria perder seria a inocência e o espírito de criança que brinca. Porque o fato de ser adulto não significa que você não pode brincar. A diferença é que agora você brinca na hora e no lugar e com as pessoas certas. Isso é maturidade. Entenderam? O resto é coisa que tem a ver com as crianças. Então a gente transporta isso para a nossa vida adulta, a nossa vida com Deus, e a gente tem que avaliar. Pessoal, isso aqui é muito pessoal, não avalia a vida do outro. Você tem que fazer um autoexame, igual Paulo ensina lá a respeito de tomar a ceia. Quando você vai tomar a ceia do Senhor, para você não tomar feito um bicho que vai para a mesa e mete a mão no prato e come esganadamente e sai arrotando da mesa, ele diz assim, olha, espera aí, esse negócio aqui tem reflexão. Tem reflexão. Jesus, quando ele ensinou, ele explicou. Aí Paulo diz, quando vocês forem comer, comam refletindo no significado desse momento. Então, quando for fazer isso, ele ensina lá, faça exame pessoal antes, para que você não chegue na mesa parecendo um animal, para que você não chegue na mesa igual irmãos quando brigam em casa, não querem sentar à mesa, para não ficar um de frente com o outro. Quer pegar o prato e ir para o quarto, quer pegar o prato e ir para a varanda, não quer falar com o irmão com quem ele está dividindo a comida. Então ele diz assim, isso não, vocês têm que se examinar. Então, diariamente na nossa vida, nós somos chamados, somos convocados por Deus para fazer exame. E é muito bom isso, gente, porque o apóstolo Paulo também fala assim, se você não examinar a si próprio, e não nesse exame, não fazer um julgamento de si próprio, o que vai acontecer? Outros vão te julgar. Examine-se o homem a si mesmo para que ele julgue a si e não seja julgado pelos outros, porque julgamento do outro é pipoca o tempo todo, né? Mas eu não quero nem saber do julgamento do outro. Minha vida é minha vida, ele cuida dele, eu cuido da minha. É assim que Jesus ensinou? É assim, tipo, que julgue o que quiser da minha vida, porque eu sei o que eu quero, o que eu faço, o que eu penso, onde eu vou, de onde venho. É assim? Onde é que está a luz? Onde é que está o significado da sua vida? Essa é uma estupidez, essa é uma infantilidade, uma carnalidade, quando uma pessoa diz assim, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu quero. Quiser escutar bem, não quiser, amém. Eu sou assim mesmo. O que vem na cabeça, eu falo. Você imagina Jesus? Você imagina Jesus falando isso?
O pessoal chega para ele assim, os homens aí estão preparando uma para você. Ele diz, problema deles, eles que se ferrem. Eu faço o que eu quero, eu vim do céu para cumprir uma missão. Não quero nem saber. É assim que ele respondia? Sabia que o pessoal está achando que você é endemoniado. Eles pensem o que quiserem, problema deles. Foi assim? O pessoal aí está falando da pregação lá, que se fez esses dias aí, que eles não gostaram muito não. Dane-se. Eu vim para falar a verdade, se quiser escutar bem, se não quiser, amém. Jesus respondia isso? Não. Ele chorava. Teve um momento em que ele teve uma crise de choro e ele disse, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Os profetas que falavam as mesmas coisas que Jesus estava falando. Jerusalém que mata os seus profetas. Se vocês entendessem quem é aquele que está entre vocês. Se vocês entendessem como eu gostaria de enfiar vocês debaixo dos meus braços, proteger vocês como a galinha protege os seus pintinhos. Então Jesus não tinha birra, carnalidade, respondia de qualquer jeito. E se nós somos discípulos de Jesus, e é assim que nós queremos viver como discípulos dele, a gente está muito fácil, é só começar a imitar Jesus. É só começar a imitar. Então, quando a gente fala de maturidade, é um convite para que nós nos mobilizemos, começando por cada um de nós e na direção do outro. Sempre assim. E não adianta esse negócio de assim, não, na direção de Deus, pastor, a minha vida vai na direção de Deus, o meu negócio é com Deus, eu não respondo nada para ninguém, é com Deus. Deus está dizendo assim, mentiroso, hipócrita, sem vergonha, você está dando um golpe, tentando dar o golpe em mim, né? Você não me vê, você nunca vai ver minha face se você não vê a face dos meus outros filhos. Então, gente, gostando ou não gostando desse sujeitinho que está aí do seu lado, é nela que você vê Jesus. Amém? Dá uma olhadinha aí. Beleza, né? Tem cara de Jesus essa pessoa aí? Tem cara de Jesus? Aí não tem cara, nem? Tem cara de Jesus? Não? Olha bem, dá uma olhada nos olhos aí para ver se vê Jesus lá dentro. Não viu nada, né? Se não viu, ajude ele a aparecer com Jesus, porque os seus olhos podem ser espelho. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, texto que a gente já voltou. Eu gosto muito de passar na mesma estrada. Tá? Eu sou muito conservador. Por exemplo, eu tenho um fornecedor lá do lado do aeroporto. A minha estradinha, se você soltar ela sozinha, dizer para ela assim, vai lá, ela vai pelo mesmo caminho. Mesmo caminho. Tá? Assim, se pegar o mapa do GPS, ela parece que ela só sabe fazer esse caminho. Eu gosto de passar pelo mesmo caminho, de vez em quando é bom uma variação. Porque a gente aprende tanto no mesmo caminho. Sabe que no mesmo caminho, cada vez você vê uma coisa diferente? No mesmo caminho você sabe onde estão os semáforos, os radares, o comércio daquele trecho, os buracos, as lombadas, o movimento. Que faixa você vai mais rápido? Que faixa? Aparentemente não. Quando tem alguém comigo, eu diz assim, quer ver uma coisa? Eu vou passar isso aqui tudo. Aí você vai para uma faixa, não, mas está igual. Quer ver uma coisa? Flui. Os outros que não passam quase por lá, ficam. Esses dias atravessei o centro, gente, de um jeito que eu nunca tinha atravessado. Assim, os semáforos foram abrindo e a velocidade constante, mas atravessei assim em pouquíssimos minutos no meio do dia. Eu disse, graças a Deus por a gente ter, né,
sabe, marcado algumas coisas que fazem a diferença. Uma delas é uma rota. Quando você pega o texto da Bíblia e diz, mas eu já li isso aqui ontem, e daí? Passa de novo por ele. Passa de novo. Caça no texto a voz de Deus. Vai lá, Senhor, essa carta aqui é velha que só. Mais velha, mais velha do que... E por que o Senhor está dizendo que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes que vai a profundezas da alma e é capaz de discernir o meu coração, milhares de anos depois dessa carta? Por que ela é capaz de entrar e tocar e mexer? Por que ela tem esse poder? Daí Deus vai responder para você, porque ela não é uma simples carta. Ela é o meu sopro, o verbo que saiu da minha boca, mandei Pedro registrar. E ela foi registrada, e aí ao longo do tempo foram feitas cópias conforme a língua dos homens, e essas cópias que perdem tanto da essência por causa da tradução e da transliteração, não perde o poder. Estão entendendo? Perde às vezes um significado, mas não perde o poder de alcançar um coração que está disposto a ouvir a voz de Deus. Aí aquela voz original que foi assoprada para Pedro, pelo Espírito, é a voz que ganha vida dentro de você, porque Deus faz coisas novas todos os dias. Então Ele pega uma ideia, um princípio, uma lei, aquilo que você quiser colocar como mensagem dEle, e cai no seu coração, e Ele se encarrega de fazer virar palavra de agora, como se Ele estivesse falando agora, porque Ele está falando agora. Então a gente vai ler algumas coisas ali, e você vai entender assim, não é uma carta velha não, esse aqui foi escrito agora há pouco, e eu estou escutando Deus falando, não para Pedro, falando para mim. Então Pedro começa assim, Simão, servo de Jesus, aqueles que estão lá no TBB, ó, lembrei do TBB, né? Aqueles que estão lá na SEB, lembrou do TBB também? Lá na SEB, que esteja com os nossos irmãos lá também, na outra igreja, tá? Mediante a justiça de Jesus, que receberam conosco, guarda esse verbo aqui, ó, receberam conosco o quê? Uma fé igualmente valiosa. Você crê em Cristo, certo? Todos aqui creem em Cristo? Isso. Onde começou essa fé? De onde ela veio? A fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Aí você ouviu a palavra de Deus e você diz, fé, onde é que você está aí dentro? Vai, acorda. Foi assim? Não, porque eu e você, como todos os humanos sobre a terra, estávamos mortos. Espiritualmente, os ouvidos, não esse, os ouvidos espirituais, a Bíblia diz que eles estavam mortos. Morto escuta? Morto reage? Não adianta, pode esfregar, não reage. Pode esquentar ele, não reage. Então você está na beira do caixão, você fica olhando lá, você pode ficar lá anos olhando, não vai ter um movimento. Se tiver, também corra, né? Não tem reação. Aí o que Deus vem e faz na nossa vida? Ele ativa em nós a fé. Portanto, como diz lá Paulo em Efésios, a fé, ela é dada. Deixa eu ver se está escrito aqui. Não, tem um banner que tinha aqui, né? A fé, ela é dada por Deus. E aí nós temos um compromisso com ela. Então, Pedro está dizendo, vocês que receberam uma mesma fé, que é valiosa, igual para todos, tem gente que acha que alguns são preferidos de Deus
tem uma fé melhor porque Deus aumenta a fé dele. Não, Jesus disse que a gente precisa aumentar aquilo que Deus já deu. Ele já deu a fé, nós trabalhamos para aumentar a fé. A fé tem que crescer. Deus pode dar ela como uma sementinha de mostarda, mas ela tem que crescer. Aí ele diz assim: graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Graça e paz, que é presente de Deus também, sejam multiplicados na sua vida por onde? Qual é o caminho da multiplicação? Pelo conhecimento de Deus. O seu divino poder, diz lá, o verso 3, o seu divino poder nos deu todas estas coisas que necessitamos para a vida, e para viver essa vida, viver piedosamente, por meio do pleno conhecimento, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então o Senhor o movimento dele é para que essa vida dele flua em nós, e veja ali, pelo conhecimento dele. Então, o caminho é o conhecimento. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas promessas, que estão ali em cima, valiosas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza de Deus e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, nota, quando Deus, nesse movimento, nos alcança, e Ele nos alcança para quê? Para que a gente possa viver essa experiência da própria vida dele na nossa vida, porque somos, a partir de então, participantes da natureza de Deus. E aí eu nem vou parar aqui para falar com vocês sobre a natureza de Deus, porque isso é amplo para a vida toda. Aí Pedro continua: por isso mesmo, por causa de tudo isso, empenhem-se. Ou seja, saiam da passividade e entrem na atividade. Ele diz assim: se esforcem para acrescentar aquilo que você não ganhou, aquilo que você ganhou, que você não trabalhou por ela. Acrescente a fé que você recebeu, a virtude, daí depois da virtude o conhecimento, o conhecimento, já saiu aqui da minha tela. Depois do conhecimento o quê? O domínio próprio, está na outra, o domínio próprio. Em cima do domínio próprio, porque aqui é uma escalazinha, em cima do domínio próprio o quê? A perseverança. Não dá, gente, para esse negócio de ficar aí desanimando o tempo todo. Nós que somos da família de Deus, não devemos ser daquele time que retrocede, que cai para a 2ª divisão, para a 3ª divisão, para a 4ª divisão. Daqui a pouco nem tem divisão. Estão entendendo? Não estou falando do Paraná Clube, nem do Coxa. Nós não somos daqueles que voltam, pelo menos não é para ser. Nós somos daqueles que avançam, porque Deus é um Deus de movimento contínuo, e nós temos a natureza dele. E se temos a natureza dele, nós avançamos com ele, nós vivemos com ele. Oh, mas nós morremos, pastor. Não morremos. Nós não morremos. Quem morre é o corpo, a carne. Ninguém sepulta o teu espírito. Ninguém sepulta a tua alma. Estão entendendo? Nós movemos com ele, e andamos com ele, e prosseguimos com ele. Então, esse negócio não sei, eu vou pensar, eu acho que não. Quando você encontra a pessoa lutando aqui que não consegue, já andou bem e não consegue perseverar, é a hora de você, como irmão do vacilante, chegar e dizer assim: vamos reestruturar essa sua fé. E aí, quando se fala de fé, deixa eu dizer uma coisa. A fé, ela age a favor do outro.
para que serve o Daniel cheio de fé? Para que serve a Antônia transbordando fé? Para que serve o casal aqui cheio de fé? Responda. Ah, pastor, mas aí a gente está estruturado. Sim, tem a fé, está estruturado. Ah, a gente persevera, porque tem fé. Ok. A gente não desanima. Persevera, não desanima, com fé. A gente continua na jornada, né? Sim, continua na jornada. A gente está num navio, o navio está lá naqueles dias, né? Naquela tempestade, aqueles dias complicados, como a gente começou no fevereiro, março, janeiro, fevereiro, março, nessa viagem, e a fé é para isso, inclusive, ela é, pastor, para a gente subir no tambor, igual o Paulo fez, e dizer assim: homens, não desanimem, comam, porque hoje o Senhor vai nos manter vivos, e ninguém aqui vai perecer. Ah, então estamos começando a descobrir para que serve a fé. A fé, para mim, eu cheio de fé, não resolve muita coisa. Eu preciso crer pelo outro. Eu cheio de fé não muda muito, mas eu cheio de fé pelo outro começa uma transformação. Aí talvez você pense, então eu posso crer pela salvação do outro e ele vai ser salvo? Não, essa fé de salvação é dele. Mas a fé que leva pessoas a enxergar a possibilidade de transformação é nossa. Como que pessoas conseguem ter esperança? Como é que elas conseguem olhar para Jesus e começam a enxergar em Jesus a salvação? Como é que elas começam a olhar para Jesus e começam a... Estou falando da pessoa sem salvação. Como é que elas conseguem olhar para Jesus e começam a acreditar que Ele é o seu irmão, o primogênito, Ele é o Filho de Deus, que Ele foi enviado para a salvação? Como é que ela começa a crer que ela pode entregar a vida e dizer sim para esse Jesus? Quando eu, no exercício da minha fé, não creio para ela ser salva, mas creio que ela pode ser salva. E aí eu a conduzo a Jesus. Está difícil entender? Nós não batizamos ninguém, como tem uma seita aí que faz, pessoas que, por exemplo, vamos batizar a irmã por causa de uma outra que morreu. Nós vamos batizar a senhora para a senhora ser substituta dela e ela não perder o céu. Não, não fazemos isso. E nem vamos assim, eu vou crer no lugar dela para ela ser salva. Não, não é isso. Mas a nossa vida de fé a favor do outro gera transformação. Por isso que vamos encontrar na Bíblia assim, a fé não é para ser morta. Fé morta, fede. Não é? Então, voltando. Eu posso crer pelo outro? Pode. Tem um exemplo muito claro na Bíblia. 4 sujeitos que viu o irmão dele ali, paralítico. Pois é, gente, vamos fazer uma reunião de oração vamos chamar de Francisco? Francisco, paralítico. Ali a Bíblia não diz se ele nasceu assim, se ele ficou assim, mas ele estava lá na cama dele. Vamos fazer uma oração para ele levantar da cama? Vamos fazer um jejum? Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma peregrinação até o templo? Não. Isso pode ser o começo de um pensamento a favor do outro. Mas eles olham e eles dizem assim, está aí, o homem está desse jeito. Estamos sabendo que o curandeiro está na cidade. Vamos chamar Jesus de curandeiro?
Vamos. Porque não, a Bíblia não diz se eles entenderam tudo quem era Jesus. Mas eles tinham, dentro deles, uma fé suficiente para crer que Jesus podia restaurar a vida, a saúde do Francisco. Daí resolveram fazer mais uma noite de oração, não foi? E depois da terceira noite, ou depois da sétima, aí chegaram para o Francisco. Daí, Francisco, levanta, homem. Ó. Levanta. Não. Então o negócio foi ali mesmo. Ele está na cidade? O curandeiro está na cidade? Tá. Onde que ele está? Está na casa do César. Como é que faz para entrar na casa do César? Não, cara, complicado, porque lá o pessoal rodeou a casa dele. Mas rodeou por quê? Porque o curandeiro está lá. E como é que chega? Não chega. O curandeiro tem um cinturão de 12, cinturão, claro que não, né? Uma dúzia de 12 homens que eles são terríveis. Eles não gostam de criança. Eles têm dificuldade com as mulheres. Eles se acham os futuros ministros. Pediram para a mãe ir falar com Jesus, inclusive. E eles formam um cinturão que não passa. Então, Jesus, às vezes, tem que dizer, larga, deixa vir, porque eles... E fora a multidão, todo mundo querendo tocar nele, todo mundo querendo ouvir ele. Então, não dá. Então, paramos por aqui, né? Francisco, não dá, rapaz, é complicado, sabe? Um dia, talvez, a gente marque um encontro com ele. Gente, olha para o texto da Bíblia, lá em Marcos. Eles pegam aquele homem, levam, vencendo os obstáculos. Aí eu começo a ver assim, o exercício da fé daqueles homens, a fé em ação, a fé a favor do homem. A Bíblia nem disse se aquele homem paralítico cria em Jesus. Não diz nada sobre ele assim, que ele cria em Jesus. Mas aqueles homens... E se você falasse assim, pastor, e se for o inverso? É o paralítico que acreditava e os 4 amigos não. E aí ele implora para os amigos, me leva até Jesus. Aí os amigos levaram. Aí eu acho que é mais complicado ainda, porque um homem tem que convencer 4 a fazer uma coisa quase que absurda. Um homem paralítico, desclassificado na sociedade, tem que convencer 4 a carregar ele, a enfrentar a multidão. Já que não dá para entrar em casa, vamos pôr a escada, vamos subir no telhado. Acho que é mais difícil. Então, mais fácil acreditar que os 4 homens, exercendo a sua fé, eles foram até a casa do César, né? E Jesus está lá dentro, né, César? E Jesus está lá, tomando um vinho, comendo um churrasco, falando, ministrando, curando, fazendo o ministério dele, que ele veio para isso. E daqui a pouco, um prejuízo na casa do César. Os caras subiram com escada, subiram com o homem amarrado na maca, quebraram telha da casa dele, mas abriram um buraco, furaram o forro e desceram o paralítico na frente de Jesus. Aí também não disse arrumaram o telhado depois. Né? A Bíblia não diz se eles arrumaram o telhado. Mas o que importa é homens em ação. Saíram das cadeiras, se levantaram e diziam assim, vamos fazer algo. A minha fé, ela está sendo ativa a favor do outro. E Jesus fez o quê? Quem que desceu esse homem aqui? Pode levar de volta. Mas rapaz, como é que você faz um negócio desse? Não. Irmãos, quando nós agimos, já encontramos um Jesus que está dizendo assim, é tudo o que eu quero. É tudo o que eu quero. Então, volta ao início. Maturidade é isso. Maturidade é parar de me dá de novo. E é dizer para Deus, eu sou parceiro seu nesse negócio aí. Eu sou parceiro seu.
Eu sou parceiro na obra do Senhor, eu sou parceiro na missão do Senhor. Deus, o que o Senhor quer fazer? Eu estou junto. E não fique me escutando com esse ouvido longe. Escute com o ouvido assim, Senhor, é para mim, então eu vou levantar e vou começar. Não sei nem por onde, mas eu vou começar. O Senhor vai me mostrar por onde. Do jeito que for a tua vontade, eu quero fazer. Então, volta aqui que eu quero que você preste. Isso aqui, gente, era para terminar hoje, tá? Mas acho que não vai dar. Em cima do conhecimento, você coloca o domínio próprio, depois a perseverança, e em cima da perseverança, a piedade, depois da piedade, a fraternidade, o amor, que é a coroa de tudo. Tá? Quando você viu ali atrás, eu apontando a palavra conhecimento, isso pode gerar, na nossa vida, alguns escapes. Quais são? Pastor, eu não consigo entender as coisas de Deus. Não é? Segundo, eu não tenho essa facilidade que os pastores têm. Eu leio e não entendo. Pastor, eu vou contar uma história. Tinha uma mulher de 39 anos, crente, e ela precisava de um coração, porque o dela estava em falência. E ela orava, e ela pedia a Deus um coração, ela entrou na fila de transplante. Ela mora aqui no Tingui. E um belo dia ela recebe uma ligação do seu médico, porque lá em Goiânia morreu uma moça atropelada. E o coração dessa moça atropelada, que morreu atropelada, é compatível, então ela vai ganhar um coração. Passado um tempo, tá a mulher ali no Tingui, 39 anos. A outra que morreu tinha 19. Aqui a família reunida, feliz, porque a mãe, a esposa, vai poder viver muito mais agora com o coração transplantado. A outra família lá, chorando. Aí você diz assim, que Deus é esse? Que Deus é esse? É ou não é? Como que eu vou entender esse Deus? Então, duas coisas. Primeiro, quem pergunta ou quem tem esse pensamento constante, você pode ter esse pensamento, mas ele não pode gerar em você uma crença. Quem assim pensa é imaturo. Segundo, Deus nunca quis ser entendido. Mas Ele sempre quis ser conhecido. Você não vai encontrar na Bíblia apelos para entender Deus. Eu não entendo Deus, você não entende Deus, nós não entendemos Deus, nós não entendemos os desígnios de Deus, nós não entendemos os projetos de Deus, ou porque Deus gerou aqueles projetos, nós não entendemos amor de Deus. Nós não entendemos a soberania de Deus, nós não entendemos o tamanho do poder de Deus, nós não entendemos a santidade de Deus, nós não entendemos praticamente nada de Deus. E nem Deus está dizendo para nós que nós temos que entender.
Mas ele diz assim: vocês precisam me conhecer. Aí você diz: qual a diferença? Qual a diferença? Eu vou dar um exemplo, me permita usar vocês. Quanto tempo vocês estão juntos, César e Raik? Vamos lá, entre em acordo. Quanto? 27. Você entende ele? Você entende ela? Irmãos, eu estou 30 e... agora eu vou pegar. Primeiro eu bato, depois eu pegar para mim, né? E ela não está aqui, então eu posso falar. E vocês, por favor, não saiam daqui fofocando. 36 esse ano ou 37? Eu até perdi. Nós vamos fazer de casado. 37, né? Até hoje eu não entendo minha mulher. Sim, senhora. Você sabe disso. Quantas vezes eu digo: olha o que tua mãe fez. Olha o que ela não fez. Pode negócio. E olha, 37 mais 2 que a gente conviveu na igreja junto. Então está beirando os 40 anos. Eu não entendo. E se ela for falar a meu respeito, ela vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Mas pastor, como é que é possível um negócio desse? Não se entender? Agora me pergunta se eu conheço ela. Entenderam a diferença? Eu conheço ela? Conheço. E muito bem. Veja a diferença de entender e conhecer. Estão entendendo? Estão entendendo? A diferença de... mesma coisa com Deus. Então você fala assim: então você deita ao lado dela, tranquilo, que ela não vai pegar uma faca debaixo do travesseiro e te matar. Tranquilo. Eu não tenho esse medo, porque eu conheço ela. Você confia nela? Sim, eu conheço ela. Você sabe os gostos dela? Sim, eu conheço ela. Você conhece a raiz que veio dela? Conheço. Você conhece a raiz de onde ela veio? Conheço. Você conhece as falas dela? Conheço. Quando ela fala no telefone, você sabe que é ela? Sei. Você sabe quanto que ela gasta no cartão? Sei. Você sabe o que ela gosta de cozinhar? Sei. O que ela não gosta? Sei. Você sabe quanto tempo ela leva no banho? Sei. Você sabe o quanto ela calça? Sei. Você sabe as cores, mais ou menos, que ela usa? Sabe? Aquilo que eu não sei, isso é conhecer. Quando ela está brava? Sei. Quando ela está... sei. Entende ela? Não. Põe isso na mesma perspectiva da pessoa de Deus. Então você não tem que conhecer, entender Deus, você não vai entender Deus, mas você vai conhecer Deus. Deus, não entendo os teus propósitos. A gente cantou agora há pouco, né? Não entendo os teus caminhos. Eu subo lá na colina, mas olha, tem gente que diz que a gente tem que orar no monte, porque no monte parece que eu estou no monte, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu quero estar tão perto do Senhor, porque eu quero entender os propósitos do Senhor. Não vai entender. E se você empacar nisso, é infantilidade. Sexta-feira estava o Thomas, a gente estava no aniversário, né? Aí ele veio: vovô, que tinha uma fonte, uma piscininha rasa, uma fonte, né? E ela suga a água aqui e ela manda de volta. Esse moleque ficou quase meia hora e querendo entender como é que aquele negócio funcionava. Ele disse: vovô, tá fazendo assim, ó, que era o redemoinho da água descendo, né? E eu disse: tá fazendo. Daí ele foi lá, tinha no outro canto, e lá era menor o movimento.
Ele diz, aqui é mais, lá é menos. Lá... Por quê? Mente de engenheiro, né? Por quê? Eu disse, é que tem um motorzinho que puxa a água, e quando puxa... Mas onde está esse motor? Assim, está ali. Onde? Ele faz assim e ele puxa a água, mas e lá? Lá também tem, só que o motorzinho é menor. Que tamanho? Todas as perguntas. Que tamanho? Eu disse, é pequenininho, mas assim, assim, assim. E ia lá e ficava olhando, depois brincava um pouquinho e voltava. E eu conversando com a pessoa aqui, daqui a pouco ele, vovô, o motor está embaixo. Aí tinha um deck, uma paredinha de madeira assim, ele está lá atrás, então ele é grande. Eu disse, não, é que ele está embaixo. Embaixo onde? Posso ir lá ver? Eu disse, não, você não vai subir lá, é perigoso e tal. E tem outras coisas lá atrás. O que tem lá atrás? Que momento especial esse, sabe? Da criança em desenvolvimento, curiosa, ela fica fazendo perguntas. Sabe, pega isso também e leva na sua relação com Deus. Pode conversar com Ele, pode perguntar para Ele, onde é que está o motor? Que tamanho que é o motor? E Deus vai te responder, porque assim, você no final das contas, se perguntar para o Thomas, vem aqui, explica aí o negócio, ele vai generalizar. Ali tem um motor que puxa a água, ali ele queria saber como é que a água voltava. Eu disse, em algum lugar ela está voltando. Onde? Você não sei, está em algum lugar. Se você perguntar, ele vai mencionar motor, puxa água, tal, não sei o que, faz isso aqui, que ele queria saber do redemoinho. Começou tudo com movimento. Olha, gente, tudo que é movimento, tudo que movimenta é para chamar a nossa atenção. Por isso que às vezes Deus agita as águas da sua vida para você enxergar um movimento e falar com Ele. Então, se você perguntar, ele não vai, preste atenção nisso, ele não vai saber explicar. Mas tem uma coisa aí. Aquela idas e vindas dele, ele conheceu um pouquinho mais do vovô. Entenderam? Mas vocês não estão sempre juntos? Na medida do possível, sim. Domingo passado, retrasado, não me lembro. Eu fui fazer lá uma carne, fazia muito tempo que eu não faço carne, porque eu perdi vontade de comer carne, gente. Um negócio assim... Ele pegou banquetinha, subiu do lado, e foi o melhor churrasco que eu fiz na vida. E ele querendo saber. Por quê? Como? Posso? Um garfo? Posso. Não é para furar a carne, mas eu ia falar para ele, não fura. Posso, vovô? Meteu o garfão lá e... Então, assim, ele não aprendeu a fazer churrasco, mas ele conheceu um pouquinho mais o vô que está com ele toda semana. Assim é Deus. E não confunda, não inverta, não tenta sistematizar Deus. Pastor, mas existe teologia sistemática que é para entender Deus. Não, ali não é para entender Deus, ali não se entende Deus. Deus, você vai conhecer quando você conversar com Ele, você fizer perguntas a Ele, você deixar Ele responder, você não ficar ali choramingando. Deus, Ele é Pai. Ele sabe das suas necessidades. Ele conhece tudo o que a gente precisa. Quando a gente percebe esse movimento, esse caminhar com Deus, a gente começa a chegar na conclusão que a gente está amadurecendo. Que a gente não vive mais só para si. A gente começa a enxergar o outro. A gente começa a enxergar Deus no outro. Não estou falando mantra, viu? Eu estou falando aquilo que é real. Deus não se manifesta a você senão pelo outro. Entendeu? Lá no quarto com a porta fechada, Ele fala com você. Agora, se você quer ver Deus, levanta a cabeça,
e começa a procurar gente que está perto de você. Até uma dá para ir? Né? Dona Ingrid, se estivesse aqui, ela já estava... O cafezinho, o churrasquinho. A gente negocia. Eu paro agora e vou trabalhar de novo semana que vem. Porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão vocês de fazer o quê? Veja, elas impedirão no pleno, o quê? Não é entendimento. Se você está aí esperando entender, é infantilidade. Não sai do lugar. No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai impedir que você seja inoperante e improdutivo. Se essas qualidades existirem em você. Quais são as qualidades? Essas que a gente pode voltar ali na escadinha, pode subir e descer a escadinha várias vezes. Elas estão ali. Amém? A gente continua de pé. É ruim parar assim, né? Eu não gosto mais. Uhum. Se você vê que o teu próximo está passando necessidade, tudo, você não vai estender a mão para ele. É tipo você, Senhor, eu preciso disso, aquilo, ele vai te estender a mão. Mas, para você ver Deus, você tem que ajudar a mão. Se não me engano, foi Jesus. Deixa eu ver se esse mais um minuto? Negociamos? Se não me engano, parece que está na Bíblia uma história assim. Religioso, estava indo para uma estrada, religioso, e ele viu um sujeito caído na beira da estrada. Ele tinha saído do culto, meio-dia, hora plena, onde não tem sombra, né? Meio-dia não tem sombra, é a luz plena. Ele sai dali e ele encontra um, e ele olha. Gente, mais ou menos assim, ó, celular na mão. Sabe esse gesto? Tô nem aí. Depois vem um outro. Quem que era o outro? Entendeu? Pessoal daqui, ó, esse pessoal que sobe aqui, eu estou de olho neles. Porque um é o pastor, o outro é o ministro de louvor. Passou logo atrás do pastor. Olhou, ó. Aí vem o argentino. Não posso falar, né? Está sendo gravado? Ixi. Já foi. Aí vem um argentino. Brasileiro caído ali, né? Com a camisa da seleção brasileira. E o argentino aqui com a camisa do Maradona. Ele passa e olha. O que ele faz? Não, ele não faz igual os caras lá que ele para. Ele desce, ele passa pomada hipoglós lá. Hipoglós, né, que você gosta. Metiolate. Não, metiolate dói, não é só porque é brasileiro que mete metiolate. Passa o hipoglós aqui, porque é o que tem aqui. Né? Ele põe o homem no lombo do animal. E ele vai lá pro hospital. E ele, lá no Hospital do Trabalhador. Aí ele deixa o homem lá. E ele fala assim, eu tenho que ir até a Fazenda Rio Grande. Vou demorar um pouco, mas pode cuidar dele. Pode cuidar dele. Quando eu voltar, eu pago as contas. E, gente, ele da Fazenda Rio Grande, ele não vazou pela 116 e sumiu. Deixa que o governo se vira lá, deixa que o pessoal... Eu já fiz minha parte. Não. Ele volta, chega lá, procura pelo homem, paga a conta do homem. Quem viu Deus? O pessoal do louvor, o pastor? Ou os nossos irmãos? Entenderam? Dá para ir embora agora, né?
Então vamos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por a gente poder conversar sobre as coisas do Senhor. Obrigado pela vida da igreja e pedimos que o Senhor não deixe a gente esquecer aquilo que a gente lê e a gente aprende na palavra do Senhor. Dê a cada um de nós uma semana abençoada. Usa-nos. Nos permita nos encontrar várias vezes. E essa semana vai ser uma semana especial. Nos dê alegria de cada encontro. Saber que é o Senhor que nos reúne. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos e nós colocamos as nossas vidas na presença do Senhor. Amém? Vão em paz. Deus abençoe vocês.